Shalom, meus irmãos, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, que a paz do nosso Altíssimo esteja na vida, no lar, na família de cada um de vocês. E hoje, nesse vídeo aqui, eu vou trazer a continuidade da série sobre as duas linhagens, ou mais conhecido como semente da serpente. E o foco desse vídeo de hoje vai ser responder uma pergunta que muitos padres, pastores, rabinos, líderes religiosos no geral acabam não respondendo e fugindo dessa pergunta, ou fazendo uma verdadeira salada para tentar explicá-la, que é por que Deus mandava exterminar muitos povos na antiga aliança. Muitos ateus caem em cima desses líderes para fazer esses questionamentos, por não entenderem o porquê que o Criador, no chamado Antigo Testamento, ou melhor, Antiga Aliança, mandava exterminar vários povos, sendo que ele mesmo tinha um mandamento estabelecido para o seu povo de não matarás. Aí alguns ateus, por não ler as Escrituras e por não ouvir uma explicação coerente, acabam descredibilizando toda a Bíblia, como se o Criador fosse contraditório, sendo que na verdade não é assim. Mas sim, as interpretações e as visões que são passadas é que são contraditórias e deixam muitas lacunas. Mas antes de assistir esse vídeo, recomendo a qualquer irmão que assista primeiro os outros vídeos que eu fiz sobre esse tema da semente da serpente. O primeiro vídeo explicando com mais detalhes a origem da guerra entre as duas linhagens, o real pecado no Éden, que não foi da forma que nos ensinaram. Depois, no segundo vídeo, expondo quem é Caim e como que a descendência dele foi se proliferando, o fato de ele não ser filho de Adão e respondendo as principais dúvidas em cima desse tema. E depois recomendo que assistam a live que eu fiz com a minha esposa Eclísia e também com meu irmão Rodrigo Stival, onde lá falamos com mais detalhes outras coisas envolvendo esse tema das duas linhagens, como acontecido em Gênesis 6, como o fato de os híbridos do passado terem existido, quem eram eles, por que as mitologias relatam a existência desses seres, e fazendo alguns complementos de como que a linhagem maligna passou pelo dilúvio e por que o Messias chamava os fariseus, saduceus em sua época, de raça de víboras ou filhos do diabo, e como eles foram se proliferando até os dias atuais. Então recomendo aos irmãos que assistam todos esses materiais para hoje assistirem esse vídeo aqui, onde estarei expondo com mais detalhes e respondendo essa pergunta, e o modo que o Criador agia com esses povos. Mas aos irmãos que já assistiram, que têm essa chave de entendimento, de compreensão, creio que já sabem o porquê que o Criador lidava com esses povos dessa forma, por que ele não tinha piedade, por que ele não mandava seus servos pregarem o arrependimento para esses povos, porque eram de fato filhos literais de Satanás, demônios encarnados, seres que já no ato anterior à criação deste mundo tomaram uma decisão de rebelião contra o Pai, seguindo Satanás, seguindo seus planos e rejeitando totalmente o plano do Criador através do nosso Messias. Então esses são os demônios que rejeitaram o Criador e alguns deles, após o pecado no Éden, após a encarnação de Caim e sua descendência, conseguiram de alguma forma adentrar na matriz humana. E é por isso que hoje nós temos os chamados psicopatas, que são na verdade demônios encarnados, e eles predominam nas elites mundiais. E quando a gente entende isso, as principais dúvidas que surgem entre as pessoas são respondidas, e a gente começa a compreender que o fato de o Criador mandar exterminar todos esses povos é porque eles eram demônios encarnados, que não tinham arrependimento, que não demonstravam nenhum fruto de arrependimento, sempre realizavam obras más, e pior ainda, eles ameaçavam a existência da descendência humana. Eles sempre buscavam exterminar a descendência humana. Então era uma necessidade para a descendência humana sobreviver e para a encarnação do nosso Messias, o Criador, por meio dos israelitas, que era a descendência humana, exterminar essa descendência maligna, que era a semente da serpente. Pois se caso ele não mandasse os seus servos exterminar essa semente simplesmente proliferaria ao ponto de destruir toda a raça humana. Na era pré-diluviana isso quase aconteceu. Eles tomaram conta naquela época. Por isso que o Criador teve que mandar o dilúvio, para preservar a linhagem humana através de Noé e sua família.
Portanto, essas guerras no passado e esse extermínio desses povos sempre foi uma necessidade para exterminar essa raça maldita, essa semente maligna, que se tratam de demônios encarnados e que, inclusive, no passado, eles tinham aparências completamente diferentes dos seres humanos no geral. Como eu falei, eles eram os chamados híbridos, que são relatados nas supostas mitologias. Eles eram os Néfilins, que tinham formas gigantescas, que tinham formas completamente estranhas, muito diferentes de um ser humano comum. Só que com o passar do tempo eles foram se assemelhando, tendo a mesma casca, o mesmo invólucro, o mesmo corpo do ser humano. E hoje esses dessa semente maligna são identificados pelas obras, pelos frutos que eles produzem, que sempre são frutos e intenções voltadas para o mal, voltadas para o pecado. E essa pergunta, que inclusive é o tema do vídeo, por que o Criador mandava exterminar muitos povos na Antiga Aliança, sempre são desviadas pelos líderes religiosos. Inclusive, eu escutei recentemente um líder muito famoso aí dizendo que quando o Criador mandou Saul exterminar os amalequitas, todos os amalequitas sem exceção, ele apenas teria usado de uma hipérbole, um aumentativo, como se ele tivesse exagerado, mas não quisesse dizer literalmente que era para matar, porque depois sobreviveram alguns amalequitas. Aí esse teólogo famoso utilizou dessa justificativa para dizer que o Criador, na verdade, ele nunca quis exterminar todos esses povos, mas sim que ele apenas estava usando um aumentativo exagerado que é relatado nas Escrituras. Gente, isso é o cúmulo, é negar o literal, é rasgar o texto, é torcer completamente o texto para negar a literalidade que o texto quer trazer. Porque o fato de terem sobrevivido amalequitas, quando o Criador mandou que Saul exterminasse eles, é porque Saul desobedeceu uma ordem clara do Criador, que logo aqui no vídeo eu vou expor qual é o contexto. E não que o Criador usou de supostamente uma hipérbole, que ele não queria que realmente os seus servos exterminassem todos esses povos. Então esses líderes sempre vão utilizar dessas justificativas por não ter essa chave de compreensão e para sempre ficarem bonitinhos perante as pessoas. Porque se eles não têm essa chave de compreensão das duas sementes, acaba trazendo a ideia de um Deus mau, de um Deus que faz acepção de pessoas, de um Deus que selecionou um povo e não foi com a cara de outro povo. Isso dá margem para teorias completamente malignas, enganosas, como se o Criador fizesse acepção de pessoas e ele mandasse pessoas para o inferno apenas para demonstrar a sua glória, como o calvinismo, por exemplo, prega. Mas não se trata disso, e a partir de agora eu vou ler aqui alguns versos da Bíblia mostrando o modo que o Criador lidava com esses povos, só indicando que eles não eram, nunca foram seres humanos comuns, mas sim filhos literais de Satanás, demônios encarnados, e por isso que a forma que o Criador lidava com eles sempre foi tão rígida assim. O primeiro texto está em Números 21, eu vou ler do versos 1 ao 3. Ouvindo o cananeu, rei de Arade, que habitava no Neguebe, que Israel vinha pelo caminho de Atarim, pelejou contra Israel e levou alguns deles cativos. Então Israel fez voto ao Senhor, dizendo: se de fato entregares este povo nas minhas mãos, destruirei totalmente as suas cidades. Ouviu, pois, o Senhor a voz de Israel e lhe entregou os cananeus. Os israelitas os destruíram totalmente, a eles e as suas cidades, e aquele lugar se chamou Orna. Na continuação de Números 21, dos versos 32 ao 35, está escrito: depois mandou Moisés espiar Jazer, tomar as suas aldeias e desapossaram os amorreus que se achavam ali. Então voltaram e subiram a caminho de Bazã. E Og, rei de Bazã, saiu contra eles, ele e todo o seu povo a peleja em Edrei. Disse o Senhor a Moisés: não temas, porque eu o dei na tua mão, a ele e a todo o seu povo e a sua terra, e far-lhe-ás como fizestes a Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom. De tal maneira o feriram a ele e a seus filhos e a todo o povo, que nenhum deles escapou, e lhe tomaram posse da terra. Agora em Números 31, dos versos 1 ao 3, veja o que está escrito: disse o Senhor a Moisés: vinga os filhos de Israel dos midianitas, depois serás recolhido ao teu povo. Falou, pois, Moisés ao povo, dizendo: armais alguns de vós para a guerra, e que saiam contra os midianitas para fazerem a vingança do Senhor contra eles. E na continuação de Números 31, a partir do verso 7, pelejaram contra os midianitas como o Senhor ordenara a Moisés, e mataram todo o homem feito. Mataram, além dos que já haviam sido mortos, os reis dos midianitas, Evi, Requém, Zur, Ur e Rebá. 5 reis dos midianitas, também Balaão, filho de Beor, mataram a espada.
Porém os filhos de Israel levaram presas as mulheres dos midianitas e as suas crianças. Também levaram todos os seus animais e todo o seu gado e todos os seus bens. Queimaram-lhes todas as cidades em que habitavam e todos os seus acampamentos. Tomaram todo o despojo e toda a presa, tanto de homens como de animais. E agora, continuação no verso 17... Agora, pois, matai, dentre as crianças, todas as do sexo masculino, e matai toda mulher que coabitou com algum homem, deitando-se com ele. Porém, todas as meninas e os jovens que não coabitaram com algum homem, deitando-se com ele, deixai-as viver para vós outros. Então a gente percebe que nesse contexto de Números 31, inclusive é um capítulo, se a gente for parar para ver, bem pesado, que muitos líderes acabam fugindo de ler esse capítulo por saberem que muitas pessoas vão fazer questionamentos em cima desse capítulo, porque realmente é um capítulo que a gente precisa analisar com esse discernimento, com essa chave de entendimento, porque é um capítulo que mostra o Criador mandando matar até crianças. E muitos ateus acabam não compreendendo isso, e por isso se tornam ateus, porque não encontram uma explicação coerente. Mas com essa chave de entendimento, entendendo que até mesmo crianças são, na verdade, dessa descendência maligna, tudo fica mais claro. Inclusive, algo que eu acho importante mencionar, como no contexto de Números 31 aí é mostrado, algumas pessoas, como mulheres e algumas crianças, foram preservadas. Aí você pode se questionar, por que então o Criador mandou que preservasse essas crianças e essas mulheres? Ora, o que era muito comum nessa época era pessoas da descendência humana, israelitas inclusive, serem mandados como escravos para outros povos. Eles se misturavam entre esses povos, apesar de serem seres humanos, e conviviam com esses povos, mas continuavam sendo da descendência humana. Então havia entre esses povos pessoas da linhagem adâmica, pessoas da linhagem humana, e o Criador sempre mandava preservá-los e exterminar todos os que fossem da linhagem da serpente. Agora, o ser humano que se contaminasse com a linhagem da serpente, aí ele mandava exterminar, porque essa pessoa acabava adquirindo para si essa semente maldita, e consequentemente os seus filhos também teriam essa semente maldita. Então naquela época acabava sendo necessário exterminar esses povos, devido ao nível de maldade deles, que era muito acima do comum. Mas você percebe que sempre ao longo da história, o Criador preservava quem fosse da linhagem humana. E depois, no contexto de Josué, eu vou dar um exemplo prático aqui para que você possa entender. Mas continuando a leitura agora de outros versos, mostrando a forma que o Criador lidava com essa linhagem maligna. Agora em Deuteronômio 2, versos 31 a 34. Disse-me, pois, o Senhor: eis aqui, tenho começado a dar-te Seom e a sua terra, paz desapossá-lo, para lhe ocupares o país. Então Seom saiu-nos ao encontro, ele e todo o seu povo, a peleja em Jaza. E o Senhor nosso Deus nulo entregou, e o derrotamos a ele e a seus filhos e a todo o seu povo. Naquele tempo tomamos todas as suas cidades, e a cada uma destruímos com seus homens, mulheres e crianças, não deixamos sobrevivente algum. Percebe que quando se tratava de linhagem maligna, não importava se era criança, se era mulher, ele simplesmente mandava exterminar, porque todos da linhagem maligna sempre vão demonstrar frutos maus, são demônios encarnados. A criança da linhagem maligna, desde pequena, ela já demonstrava frutos maus, por isso que era necessário cortar o mal pela raiz. Não eram crianças comuns, eram crianças totalmente diferentes, que desde cedo já demonstravam essa maldade, já demonstrava o que realmente havia em seu interior. Mas continuando agora em Deuteronômio 3, a partir do verso 1. Depois nos viramos e subimos o caminho de Bazã, e Og, rei de Bazã, nos saiu ao encontro, ele e todo o seu povo. A peleja em Edrei, então o Senhor me disse: não temas, porque a ele e a todo o seu povo, e sua terra dei na tua mão, e far-lhe-ás como fizestes a Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom. Deu-nos o Senhor nosso Deus em nossas mãos também a Og, rei de Bazã, e a todo o seu povo, e ferímo-lo até que lhe não ficou nenhum sobrevivente. Nesse tempo tomamos todas as suas cidades, nenhuma cidade houve que lhe não tomássemos, 60 cidades, toda a região de Argob, o reino de Og em Bazã. Todas essas cidades eram fortificadas com altos muros, portas e ferrolhos. Tomamos também outras muitas cidades que eram sem muros. Destruímo-las totalmente, como fizemos a Seom, rei de Esbom, fazendo perecer por completo cada uma das cidades com os seus homens, suas mulheres e crianças.
Porém, todo o gado e o despojo das cidades tomamos para nós por presa. Inclusive, sobre Og era um Nephilim, ele era um gigante que tinha um tamanho muito acima do comum. E ele, segundo tradições hebraicas, era o último daqueles que foram frutos diretamente da união entre anjos e mulheres, como é o relato de Gênesis 6. E agora veja essa proibição que o Criador deu para o seu povo em Deuteronômio 7, a partir do verso 1. Quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra a qual passas a possuir, e tiver lançado muitas nações de diante de ti, os heteus, e os girgazeus, e os amorreus, e os cananeus, e os ferezeus, e os heveus, e os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu, e o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti para as ferir, totalmente as destruirás. Não farás com elas aliança, nem terás piedade delas, nem contrairás matrimônio com os filhos dessas nações, não darás tuas filhas a seus filhos, nem tomarás suas filhas para teus filhos. Então veja que a ordem do Criador é muito clara. Para exterminar esses povos, que inclusive eram maiores em números do que os israelitas, para jamais se misturarem com esses povos, porque a partir do momento que eles se dessem matrimônio com esses povos, eles também adquiririam para si, para a sua descendência, essa semente maligna, e iria contaminar toda a descendência israelita. E como o Messias precisava vir através da descendência de Israel, era necessário que eles não fizessem isso. Só que acabou que depois muitos deles fizeram e quebraram esse mandamento claro dado pelo Criador. Agora veja Deuteronômio 9. Ouve, ó Israel, tu passas hoje o Jordão para entrares e possuir nações maiores e mais fortes do que tu, cidades grandes e amuralhadas até aos céus, povo grande e alto, filho dos Anaquins, que tu conheces e de que já ouvistes. Quem poderá resistir aos filhos de Enac? Sabe, pois, hoje que o Senhor teu Deus é que passa diante de ti, é fogo que consome, e os destruirá, e os subjugará diante de ti, assim os desapossarás e depressa os farás perecer, como te prometeu o Senhor. Quando, pois, o Senhor teu Deus os tiver lançado diante de ti, não digas no teu coração, por causa da minha justiça que o Senhor me trouxe esta terra para possuir, porque pela maldade dessas gerações é que o Senhor as lança de diante de ti. Não é por causa da tua justiça, nem pela retitude do teu coração que entras a possuir a sua terra, mas pela maldade dessas nações o Senhor teu Deus as lança de diante de ti. E para confirmar a palavra que o Senhor teu Deus jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Esse contexto é muito interessante, demonstrando que o principal fato de o Criador exterminar totalmente essas linhagens, não era nem porque a linhagem israelita era justa, até porque naquela época as pessoas tinham um coração muito endurecido, e grande parte da descendência israelita ainda tinha costumes herdados quando eles estavam escravos no Egito. Era um povo rebelde, de coração duro, mas ainda assim eram seres humanos. Então o Criador está mostrando por meio desse texto que o principal fato de ele exterminar esses povos é pela maldade desses povos, por serem realmente filhos do maligno, de não terem reconciliação e de sempre apresentarem frutos maus. Então era uma necessidade para aquela época o Criador exterminar todos esses povos. Do contrário, esses povos iriam exterminar a descendência israelita. Ainda mais muitos deles, como esses Anaquins, que eram na verdade Néfilins, gigantes com tamanhos muito acima do comum e realizando sempre obras terríveis. Então é só pelo poder do Pai que eles conseguiram ser exterminados, porque em número, em tamanho e em força eram povos maiores e mais poderosos. Mas o Criador, pelo seu poder, demonstrou, por meio de Israel, que ele sempre foi capaz de destruir e exterminar todos esses filhos do maligno. Agora veja outro contexto de Deuteronômio 20, versos 16 ao 18. Porém, das cidades dessas nações que o Senhor teu Deus te dá em herança, não deixarás com vida tudo o que tem fôlego. Antes, como te ordenou o Senhor teu Deus, destruí-la-ás totalmente os heteus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus, para que não vos ensinem a fazer segundo todas as suas abominações, que fizeram a seus deuses, pois pecarias contra o Senhor, vosso Deus. Então, com o Criador não tinha conversa. Ele deixava bem claro que era para exterminar todos aqueles que pertencessem a essa linhagem, porque se eles não fossem exterminados, eles corromperiam toda a linhagem humana e fariam de tudo para exterminar toda a linhagem humana.
Então a guerra no passado sempre foi algo muito sério, uma necessidade para preservar a linhagem adâmica para a vinda do nosso Messias e para que o propósito de redenção para toda a humanidade fosse concretizado em carne. Agora eu vou pegar aqui para ler o capítulo de Josué 6, quando relata a queda das muralhas de Jericó e a forma que o Criador sempre lidou com todos os seres humanos que estavam no meio desses povos, como por exemplo o caso de Raabe, a prostituta, que foi vendida provavelmente como escrava a esses povos, mas não era da linhagem maligna em si, apenas estava no meio da linhagem maligna, e por isso é que ela foi preservada. Veja Josué 6, versos 16 e 17. E sucedeu que, na 7ª vez, quando os sacerdotes tocavam as trombetas, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. Porém a cidade será condenada, ela e tudo quanto nela houver. Somente viverá Raabe, a prostituta, e todos os que estiverem com ela em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. E na continuação, no verso 21, vai falar: tudo quanto na cidade havia destruíram totalmente a fio de espada, tanto homens como mulheres, tanto meninos como velhos, também bois, ovelhas e jumentos, até animais foram exterminados. Aí você pode se questionar, por que o Criador mandou que exterminasse até animais? O que os animais têm a ver com essa linhagem maligna? E a resposta é simples. Os animais dessa linhagem maligna também eram frutos de hibridização. Eles também tinham DNA corrompido. E certamente rolava muito no meio dessa linhagem a prática da zoofilia, onde eles se cruzavam com animais e geravam híbridos. Não à toa que havia os híbridos do passado e também após a era pré-diluviana também temos relatos de híbridos, como no contexto de Isaías 13, 21 ou Isaías 34, verso 14. Então era uma prática muito comum entre esses povos. Por isso que até os animais foram exterminados, porque os animais também tinham essa genética, essa carga da linhagem maligna. E como eu enfatizei, os seres humanos que acabavam estando no meio desses povos sempre eram preservados. Na era pré-diluviana, por exemplo, nós vemos Noé e sua família sendo preservados. No caso também de Sodoma e Gomorra, nós vemos Ló e sua família sendo preservados, enquanto que os demais não foram preservados. É claro que eu creio também que haviam seres humanos no meio desse povo que se corromperam totalmente ao ponto de também não terem mais reconciliação, ao ponto de realizarem obras malignas no mesmo nível que os que são da linhagem maligna. E para esses o Criador dava oportunidade de arrependimento até certo ponto, até ele anunciar o juízo e de fato executá-lo. Mas sempre para a humanidade é dado a chance de arrependimento. No caso daqueles que pertencem à linhagem maligna, o Criador não tinha piedade, porque para eles nunca houve reconciliação, pela decisão que eles já tomaram no ato pré-existente, sendo aqueles que se rebelaram contra o Criador o famoso 1/3 que seguiu Satanás. Agora mais versos que indicam a forma que o Criador lidava com esses que pertenciam a essa linhagem. Josué 8, versos 24 e 26. Tendo os israelitas acabado de matar todos os moradores de Ai no campo e no deserto, onde os tinha perseguido, e havendo todos caído a fio de espada, e sendo já todos consumidos, todo Israel voltou a Ai e a passaram a fio de espada. Os que caíram aquele dia, tanto homens como mulheres, foram 12.000, todos os moradores de Ai, porque Josué não retirou a mão que estendera com a lança até haver destruído totalmente os moradores de Ai. Agora veja Josué 10, versos 10 ao 13. Veja que interessante o que vai falar. O Senhor os conturbou diante de Israel e os feriu com grande matança em Gibeão, e os foi perseguindo pelo caminho que sobe a Bet-Horon, e os derrotou até Azeca e Maquedá. Sucedeu que, fugindo eles de diante de Israel, a descida de Bet-Horon, fez o Senhor cair do céu sobre eles grandes pedras, até Azeca, e morreram. Mais foram os que morreram pela chuva de pedra do que os mortos à espada pelos filhos de Israel. Então Josué falou ao Senhor, no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: Sol, detém-te em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Não está isso escrito no livro dos justos? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. Nesse contexto, nós vemos muitos detalhes bem interessantes. Primeiro, a validação do livro de Jazer,
mostrando que o livro de Jazer é um livro que os israelitas no passado utilizavam, que o povo do Criador lia e que é também para a gente ler, porque é um livro que lá contém muitos segredos. Segundo, que aí só prova a verdadeira cosmologia da Terra, que não é a Terra que se move sobre o Sol, mas sim o Sol e a Lua que se move sobre a Terra. Quando a gente entende o verdadeiro formato plano, estacionário e geocêntrico, sendo a Terra o centro de todo o cosmos, de todo o universo, mas também tem outro detalhe muito interessante, o fato de Josué mandar o Sol e a Lua parar e para ali ficar um dia inteiro e não chegar no ponto de anoitecer. Por que será que Josué fez isso? Porque Josué estava guerreando junto com seu povo com aqueles que eram da linhagem maligna. E creio que você já deve ter visto várias referências, inclusive na indústria do entretenimento, que vampiros e agentes das trevas não gostam da luz, não gostam do sol, e eles são alérgicos ao sol. E assim era também no passado. O sol era uma vantagem para a descendência de Israel. Por outro lado, se tivesse anoitecido, os da linhagem maligna teriam uma vantagem, porque eles sempre se sobressaem quando estão à noite. Eles sempre gostam de agir nas trevas. Não à toa que até o Messias nos mostra a recomendação de que a noite é para os filhos das trevas, no sentido de agir, enquanto que o dia é para os filhos da luz. Para os filhos da luz, a noite é para descansar. Então o fato de Josué mandar que o sol se parasse era para que os israelitas tivessem êxito na batalha, como foi o que de fato aconteceu. E na continuação, no verso 40, vai falar o seguinte: assim feriu Josué toda aquela terra, a região montanhosa, o Neguebe, as campinas, as descidas das águas e todos os seus reis. Destruiu tudo que tinha fôlego, sem deixar nem sequer um, como ordenara o Senhor Deus de Israel. Em Josué 11 também vai relatar isso. Em Juízes, no capítulo 1, também vai relatar. E agora eu vou pegar aqui Juízes 3, versos 28 e 29, onde mais uma vez vai demonstrar a forma que o Criador lidava com esses que pertenciam à linhagem maligna, que eram filhos literais de Satanás. E lhes disse: segui-me, porque o Senhor entregou nas vossas mãos os vossos inimigos, os moabitas, e desceram após ele, e tomaram os vales do Jordão contra os moabitas, e a nenhum deles deixaram passar. Naquele tempo feriram dos moabitas uns 10.000 homens, todos robustos e valentes, e não escapou nem sequer um. Na continuação do livro de Juízes, nós vemos relatos como, por exemplo, em Juízes 15, Sansão matando ao todo 1.000 homens, e muito mais em Juízes 16, quando ele se sacrificou, após ter ficado cego, para conseguir exterminar muitos daqueles que eram da linhagem maligna, porque naquela época era uma necessidade o Criador, por meio dos seus servos, exterminasse ao máximo aqueles que pertenciam a essa linhagem maligna, para conseguir que a descendência israelita, a descendência humana, tivesse êxito até a vinda do Messias. E agora vejamos mais algumas referências da forma que o Criador lidava com os filhos de Satanás no livro de Samuel. 1 Samuel 15, versos 2 e 3 está escrito: assim diz o Senhor dos Exércitos, castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, ter se oposto a Israel no caminho, quando este subia do Egito. Vai, pois, agora, e fere Amaleque, e destrói totalmente a tudo que tiver, e nada lhe poupes, porém matarás homem e mulher, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Veja que a descrição aqui é muito clara, para não poupar nem crianças de peito, nem mulheres e nem animais, só confirmando o que eu venho falando, que todos eram dessa linhagem e que até os animais tinham essa genética corrompida, por serem frutos do cruzamento de homens com os animais e serem, na verdade, híbridos e não animais puros criados pelo Criador. Na continuação, no verso 9, vai falar: e Saul e o povo pouparam Agag e o melhor das ovelhas e dos bois, e os animais gordos e os cordeiros e o melhor do que havia, e não os quiseram destruir totalmente. Porém, toda coisa vil e desprezível destruíram. Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor.
Então veja aqui que o contexto é muito claro, que não se trata de apenas uma hipérbole que o Criador apenas teria usado de um aumentativo exagerado ao mandar que exterminasse todos os amalequitas, inclusive mulheres, crianças e até animais. Ele falou literalmente. E Saul não exterminou todos porque ele desobedeceu a uma ordem do Criador. E o fato de ele ter desobedecido desagradou ao Criador e desagradou também a Samuel, porque Samuel entendeu o quão grave era isso. Porque Saul, não obedecendo ao Criador, ele contribuiu para que essa descendência tivesse mais êxito em seus planos. Por isso que o Criador sempre mandava que exterminasse todos eles, sem exceção, porque para eles não havia redenção, não havia perdão, e eles sempre demonstravam frutos maus. E Saul demonstrou um coração muito rebelde a não obedecer essa ordem clara do Criador. Então não se trata apenas de uma hipérbole. O Criador mandou literalmente que exterminasse todos eles. E o fato de ter sobrado amalequitas é porque Saul desobedeceu uma ordem clara dada pelo próprio Criador. E teve consequências após isso. Ele teve seu reinado destruído e arruinado. E ao contrário de Saul, Davi sempre foi obediente ao Criador. E olha a forma que Davi lidava com aqueles que eram filhos de Satanás. 1 Samuel 27, verso 11. Davi não deixava com vida nem homem nem mulher, para os trazer a Gate, pois dizia, para que não nos denuncie, dizendo, assim Davi o fazia. Este era o seu proceder por todos os dias que habitou na terra dos filisteus. Em 1 Samuel 30, verso 17, veja mais uma vez, feriu-os Davi desde o crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só 400 moços que, montados em camelos, fugiram. E por fim, em 2 Samuel 8, verso 5, vieram os sírios de Damasco a socorrer Hadadezer, rei de Zobá, porém Davi matou dos sírios 22.000 homens. Temos também relatos de Davi matando mais de 40.000 homens em 2 Samuel, capítulo 10, verso 18, 127.000 homens em 2 Reis, capítulo 20, versos 28 e 29, e o próprio anjo do Senhor, que é uma referência ao próprio Messias, ferindo 185.000 assírios, como em 2 Reis, versos 19 e 35. Ou seja, servos do Pai que obedeciam ao Criador, como Josué, como Davi, como Sansão quando ele estava em obediência, eles não tinham piedade daqueles que eram dessa descendência, e destruíam e aniquilavam todos eles, por entenderem quem eles realmente eram, não sendo simplesmente humanos comuns que viviam no pecado, mas filhos literais de Satanás, que sempre demonstravam frutos maus, e nunca demonstravam frutos de arrependimento. E temos outros relatos, como a morte de todos os primogênitos no Egito, em Êxodo 12, versos 29 ao 30, e o fato de muitos do exército do Egito terem morrido em Êxodo 14, quando houve a abertura do Mar Vermelho, só demonstrando que o Criador não tinha piedade daqueles que eram filhos de Satanás, por saberem quem eles realmente eram, por saberem que eles sempre iriam gerar problemas para a humanidade, que sempre atrapalhariam seus planos, e não eram humanos comuns que, se fossem tocados pelo Evangelho, se converteriam de seus maus caminhos. É muito diferente uma coisa da outra. E em Salmos 106, dos versos 35 ao 38, vai mostrar algumas das obras que esses filhos do maligno, semente da serpente, praticavam. Antes se mesclaram com as nações e lhes aprenderam as obras, deram culto a seus ídolos, os quais se lhes converteram em laço, pois imolaram seus filhos e suas filhas aos demônios e derramaram sangue inocente, o sangue de seus filhos e filhas, que sacrificaram aos ídolos de Canaã, e a terra foi contaminada com seu sangue. Em Levítico 18, 19 e 20, quando o Criador dá certas recomendações para os israelitas, nós vemos proibições que o Criador deu. E essas proibições que o Criador deu para o seu povo são justamente obras que eram comuns entre esses povos, onde eles praticavam essas obras e para eles isso era normal. E assim, para mim, outro indício muito claro de que eles realmente eram diferentes, não eram seres humanos comuns, e por isso que o Criador lidava de uma forma tão severa com eles, é que os israelitas, em certos momentos ao longo da história, como é relatado nas Escrituras, praticaram as mesmas obras que esses povos, e o Criador, mesmo assim,
sempre dava chance de arrependimento para eles. É claro que ele mandava os profetas para pregar o arrependimento, dava um tempo para os israelitas se arrependerem, e se caso eles não se arrependessem, aí sim ele mandava o juízo, ele mandava a consequência, porque todo pecado tem consequências. Mas ao contrário dessa linhagem maligna, o Criador mandava profetas para pregar o arrependimento, para que eles tivessem tempo de se arrepender, até que ele estabelecesse o juízo em definitivo, que aí sim seria para todos aqueles que não se arrependessem. Fora que é nítido que o nosso Pai não faz acepção de pessoas, e isso é relatado mais de uma vez nas Escrituras. E como que a gente consegue conciliar tudo isso com as interpretações da teologia convencional? Como que líderes vão explicar que o Criador no passado mandava exterminar seres humanos comuns que apenas viviam no pecado, assim como os israelitas viveram no pecado, mas com os israelitas ele dava chance de arrependimento e para esses povos ele não dava chance de arrependimento? Como conciliar os atributos, o caráter e a conduta do Pai com essas pregações da teologia convencional? Percebe que se existe uma doutrina, uma teologia que fere diretamente algum dos atributos do nosso Criador, essa teologia, essa doutrina precisa ser revista, pois não vem diretamente do nosso Pai. Toda doutrina, todo ensinamento que fere algum atributo do Pai não pode vir do nosso Criador. Os entendimentos, conhecimentos, doutrinas que vêm do nosso Pai jamais vão ferir algum atributo dele. Pelo contrário, são entendimentos que sempre vão mostrar os seus atributos de amor e ao mesmo tempo de justiça. Eu mesmo não entendia por que o Criador agia dessa forma na Antiga Aliança. Só que como eu já estava nos caminhos do Pai, eu falo quando eu me converti verdadeiramente, eu buscava simplesmente ter fé e acreditar que o Criador fez o melhor, como muitas pessoas de fato fazem. Mesmo não tendo consciência do porquê o Criador agiu assim, eles continuam mantendo a fé no Pai. Mas fica essa lacuna, fica essa ponta solta, que a gente acaba não conseguindo responder e que pode servir de pedra de tropeço para muitas pessoas, como de fato serve para muitos que depois se tornam incrédulos e ateus, pois começam a duvidar dos atributos do caráter do Pai quando lê esses textos da Antiga Aliança e por não ter essa chave de compreensão, acabam se apostatando da fé. Isso é muito comum devido à falta da interpretação correta que há no sistema religioso no geral, por parte dos líderes, padres, pastores e da teologia convencional. Sempre vão buscar desviar dessas perguntas. Primeiro que eles já não gostam muito de citar o chamado Antigo Testamento. Não gostam de citar esse contexto. Aí quando são confrontados sobre esse contexto, eles fazem uma verdadeira salada. Alguns até admitem, não, realmente o Criador mandou exterminar, mas foi uma situação necessária, só que quando são confrontados de por que com os israelitas ele não fez o mesmo de imediato, eles acabam não conseguindo responder, aí fazem uma verdadeira salada, dão uma volta por cima para tentar explicar. Agora outros vão mais além, como esse que eu falei no começo do vídeo, que diz que o Criador usou apenas de uma hipérbole, de um aumentativo simbólico ao dizer que era para exterminar todos os amalequitas. Então eles sempre vão fugir, sempre vão esconder, por não ter essa chave de compreensão. E por fim, meus irmãos, eu acho importante também mencionar outras coisas, como o contexto de Números 13, versos 32 e 33, e com mais detalhes relatados no livro de Enoque, é que esses dessa linhagem maligna, os Néfilins, os gigantes do passado, eles eram inclusive canibais. Em Números 13, verso 32, isso é relatado, e no livro de Enoque com mais detalhes. E basicamente o que ocorreu em Gênesis 6 é uma extensão da linhagem maligna que já existia. Tanto é que em Gênesis 6:4 fala que já havia Néfilim sobre a face da terra. E também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens. Então o que a gente percebe? Antes dos anjos coabitarem com as mulheres já havia essa linhagem maligna. E a pergunta é, como que essa linhagem maligna surgiu? Justamente com Caim, justamente com o ocorrido no Éden. Se você tem conhecimento do ocorrido no Éden, todas essas perguntas são respondidas. E aí você entende que o ocorrido em Gênesis 6 foi apenas uma continuação, uma elevação, uma proliferação da linhagem maligna que já existia, mas que após esse ocorrido de Gênesis 6 tomou outro rumo e começou a atingir níveis estratosféricos, ao ponto de nascerem gigantes, néfilins ainda maiores, ainda mais profanos, ainda mais abomináveis e quase destruírem a terra e toda a raça humana daquela época, até vir o dilúvio. É por isso que em Romanos 9 é falado
que Esaú foi odiado desde o ventre, desde antes de ele nascer. Como pode alguém ser rejeitado desde antes de nascer, se antes dele nascer ele não produziu nenhuma obra? Por acaso o Criador, ele lança filhos à condenação sem que esses filhos tenham feito nada? Cadê a justiça aí? Como é pregado em teologias, doutrinas diabólicas, como o calvinismo, onde eles falam que o Criador lança pessoas para condenação para apenas demonstrar sua glória, e que ele faz acepção de pessoas ao escolher alguns para serem salvos e o resto ele simplesmente manda para condenação. Cadê a justiça do Pai nisso? Entende que não há? Entende que é preciso ser analisado com mais profundidade e com a ótica correta? As coisas do Pai jamais ferem os atributos do Pai. Conhecimentos do Pai apenas demonstram os atributos do nosso Pai. E um dos principais deles é a justiça. Ele jamais vai condenar alguém sem que essa pessoa tenha feito nada. A condenação, a punição, o juízo é consequência do pecado das pessoas que vão contra os mandamentos e a vontade do Pai. E Esaú é o caso de um deles. Esaú é alguém da semente maligna que acabou encarnando em uma família justa, só demonstrando que isso é possível. Depois eu posso explicar com mais detalhes em algum vídeo por que isso ocorre, e é por isso que ele foi odiado desde o ventre. E na continuação desse capítulo de Romanos 9 vai falar vasos de ira já destinados à condenação, e que o Criador suporta, tolera com muita paciência esses vasos de ira, só demonstrando que não são filhos do Pai, mas são seres que vêm a essa terra que já são destinados à condenação. Veja a descrição de Salmo 58, a partir dos versos 3 e 5, de quem eles realmente são. Desviam-se os ímpios desde a sua concepção, nascem e já se desencaminham, proferindo mentiras. Têm peçonha semelhante à peçonha da serpente, são como a víbora surda, que tapa os ouvidos para não ouvir a voz dos encantadores, do mais fascinante em encantamentos. Então perceba que desde o nascimento, desde que eles são crianças, eles já demonstram frutos maus e não se arrependem por nada. E a comparação com víboras e serpentes nesse contexto não foi por acaso, porque de fato eles são a semente da serpente, os filhos de Satanás, aqueles que são citados em Gênesis 3, verso 15, o joio citado na parábola do joio e do trigo, filhos do maligno que encarnam essa terra, que em breve serão exterminados, que para eles não há chance de salvação, porque eles já recusaram essa chance antes de encarnarem aqui. Então esses são os vasos de ira, raça de víboras ou filhos do diabo. Por isso que o nosso Messias nunca pregou arrependimento para esses que eram dessa linhagem, muito pelo contrário. Ele, João Batista e os demais apóstolos sempre confrontavam eles diretamente, raça de víboras. Como escapareis da condenação do inferno? Quem vos incitou a fugir da ira vindoura? Não há pregação de arrependimento para eles. João Batista até fez um desafio para eles: produzam, pois, frutos de arrependimento. Mas eles mesmos sempre demonstraram que não produziam, nunca produziam frutos de arrependimento, só demonstrando a real essência deles. E não à toa que foram chamados de filhos do diabo. E aquele contexto em que eles são acusados de filhos do diabo fala de descendência, só provando de forma irrefutável quem eles realmente são, e que essa linhagem é real, e nós vivemos uma guerra entre linhagens, entre a linhagem adâmica, que recebeu a chance de redenção, e a linhagem da serpente, que são os filhos de Satanás, os psicopatas, os demônios encarnados. E para finalizar, eu vou ler aqui um trecho retirado do livro Sabedoria, que é um livro presente no cânon católico, que eu sempre faço a recomendação da leitura, pois era um livro para estar nos demais cânons, é um livro totalmente inspirado, totalmente harmônico com as escrituras e que relata com mais detalhes quem é a figura da sabedoria. Veja no capítulo 12 o que vai ser mencionado acerca dessa raça maldita, dos filhos do diabo, a partir do verso 1. Quanto aos antigos habitantes da tua santa terra, tu os odiastes por causa de seus atos detestáveis, obras de feitiçaria e sacrifícios ímpios, assassinatos impiedosos de crianças e banquetes canibalescos de vísceras e sangue humano. A esses iniciados em mistérios no meio de orgias, pais que matavam seus filhinhos indefesos, tu os quisestes destruir pela mão de nossos pais. E assim essa sua terra, predileta entre todas, recebeu uma digna migração dos filhos de Deus. Mas, como também aqueles eram seres humanos, tu os tratastes com indulgência, mandando-lhe vespas como precursoras do teu exército, com a missão de eliminá-los pouco a pouco.
não porque fosses incapaz de entregar os ímpios às mãos dos justos numa batalha, ou de exterminá-los de um só golpe por meio de animais ferozes ou uma palavra destruidora. Ao contrário, castigando-os pouco a pouco, tu lhes dava oportunidade para se arrependerem. E isso embora não ignorasses que era uma geração perversa, de malícia congênita, e que sua tendência jamais haveria de mudar. Porque eles eram desde a origem uma raça maldita. Nem tampouco era por medo de alguém que lhes concedias perdão por seus pecados. De fato, quem poderia dizer-te que fizeste? Ou quem ousaria opor-se à tua presença? Quem te acusaria por destruíres as nações que fizeste? Quem entraria em juízo contra ti para defender esses injustos? Pois não há, além de ti, outro Deus que cuide de todas as coisas, e a quem devas mostrar que teu julgamento não foi injusto. Não há rei nem soberano que possa desafiar-te por causa daqueles a quem castigaste, porque é justo, tudo dispões com justiça e consideras incompatível com o teu poder condenar a quem não mereça castigo. Olha isso. Então tem muitas coisas a serem ditas em cima desse contexto. Até algumas pessoas podem indagar, mas no contexto fala que o Criador dava chance de arrependimento para eles. Se a gente analisar, essa chance de arrependimento que o Criador dá é no sentido de que ele queria realmente que esses dessa linhagem se arrependessem. Mas na continuação mesmo é falado, mesmo sabendo que eles jamais haveriam de mudar, que a sua tendência jamais haveria de mudar. Então o Criador, por misericórdia, até dava tempo para eles, mesmo sabendo que eles jamais haveriam de mudar, como de fato sempre aconteceu, como de fato eles nunca se arrependiam. Mas ele dava o desafio para eles se arrependerem, porque eu creio que o Criador sempre está aberto àqueles que se arrependem. E mesmo esses, se eles conseguissem se arrepender, o Pai os perdoaria. Mas eles sempre demonstram que não conseguem se arrepender devido à decisão que tomaram na pré-existência, quando tomaram a decisão definitiva de se apartar da presença do Pai, e se corromperam de tal ponto que não conseguem mais se arrepender. Mesmo que eles tenham consciência das obras que eles fazem, que seja errado, que seja contra a vontade do Pai e que resulta na condenação, eles nunca demonstram frutos de arrependimento. Isso é fato. Tanto é que desde a origem, como é falado aí no contexto, eles são uma raça maldita. E o Criador sempre mandou juízo para eles porque eles merecem, porque sempre praticaram obras más, como aí no final vai falar. Ele jamais vai condenar a quem não mereça castigo. Isso já refuta essas doutrinas malignas, como o calvinismo, onde eles falam que o Criador condena sem que tenha feito nada. Isso não bate com a justiça, com o caráter, com o atributo do Pai. Mas é isso, meus irmãos, eu vou ficando por aqui. No mais, recomendo que os irmãos assistam os vídeos anteriores para entender melhor esse vídeo aqui e esse tema que é tão revelador, que é tão profundo e que só nos faz entender por que esse mundo é tão maligno, por que o sistema é regido pelo mal, por que todo o sistema tem como intuito levar as pessoas à perdição, por que existem pessoas com uma maldade muito acima do comum, por que o Criador mandava exterminar crianças, por que o Criador mandava exterminar todos esses povos, e por que o nosso Messias nunca pregou arrependimento para os fariseus e saduceus de sua época. Todas essas perguntas são respondidas com essa chave de compreensão. Então fica aí a minha recomendação e agradeço demais mesmo, primeiramente ao Pai e a todos que ajudaram a essa mensagem estar atingindo tantas pessoas. Fico muito feliz de ver a ótima repercussão que os vídeos acerca desse tema vêm tendo, como principalmente o primeiro, que é o vídeo mais bem visto do canal. E toda a glória ao Pai por conceder esse entendimento a muitas pessoas, que essa mensagem chegue a muitas pessoas, como outro vídeo meu que também viralizou muito no TikTok, glórias ao Pai por tudo. Não se trata de números, mas sim de pessoas alcançadas com essa mensagem e que ao se depararem com essa mensagem se libertam da Matrix, se libertam da hipnose e decidem se aproximar do Pai. É isso que realmente importa. E eu vejo que muitas pessoas que se deparam com essa mensagem, elas se libertam e se encontram genuinamente com o nosso Criador, buscando incessantemente, desejando a verdade acima de tudo. Então agradeço ao Pai, agradeço a todos que contribuíram com isso e que o Eterno os abençoe grandemente. Shalom a todos.